Então, gravando a aula agora. Referente à última aula que a gente teve, ó, pegando aqui a matéria do primeiro ano, nós temos conteúdo para ser entregue amanhã, em que ele consiste, ó, resolver os exercícios 60, 61, 62 da apostila, tudo bem? Para entregar para amanhã. E temos aí como atividade para entregar para 4 de junho, semana que vem. A atividade é encontrar um exemplo onde ocorra cada uma das leis de Newton, ou seja, são 3 exemplos, um para cada lei. Então a gente viu as 3 leis de Newton, né? Relembrando aqui no PDF, nós vimos o que? Exatamente a primeira lei de Newton, que ele mostra ali a lei da inércia, todo corpo tende a manter o seu movimento se nenhuma força atuar sobre ele. Segunda lei, lei da dinâmica, se esse cara tiver em movimento, ou tiver na iminência de movimento, né, tiver uma aceleração, isso vai ser gerado por uma força. Então a força é igual a massa vezes a aceleração. Terceira lei de Newton, toda ação gera uma reação de igual valor e sentido contrário. Tudo bem? Então, para exemplificar o que a gente viu na última aula, que foi a parte de vetores, penúltima no caso, né, na penúltima aula aqui, nós vimos a parte, resolvemos e vimos a parte de vetores, como que soma vetores e tudo mais. Então tem uma animação bem interessante que ele mostra como ocorre isso, ó. Então se a gente reparar, a gente tem 3 forças, F1, F2 e F3, e ele soma essas 3 forças. Repara que quando eu somo as forças, eu faço o quê? Igual como se fosse uma trilha lá do tesouro. Né? Eu vou seguir o caminho de F1, depois eu sigo o caminho de F2, depois eu sigo o caminho de F3. Repara que independente de qual caminho eu siga primeiro, ou seja, se eu faço F1, F2 ou F3, ou eu faço F2, F3, F1, seja qual for, eu vou ter sempre o mesmo resultado, ou seja, eu vou chegar sempre no mesmo lugar. Olha que interessante como funciona. Todas as combinações vão levar exatamente para o mesmo cara. Então assim mostra como que funciona a força, a soma de um vetor. Certo? Então esse link aqui, ó, eu vou deixar com vocês. Já deixo até adicionado aqui, ó, na aula. Pronto, o GIF. Então, o que a gente vai ter hoje? Vamos ver um pouquinho mais sobre essa parte de forças. Coisa pouca. Então, a gente havia visto que as forças eram exatamente o quê? Pela segunda lei de Newton. Que F é igual a ma. Ou seja, a força é igual a massa vezes a aceleração. Então, eu tinha visto que a força ela vai gerar uma massa vezes uma aceleração. Então, vamos a um exemplo bem simples. Suponha que eu tenho um bloquinho que ele tem, sei lá, 10 quilos. E ele está sendo puxado por uma força de 50 newtons. E eu peço, por exemplo, para calcular a aceleração. Então, como que eu vou resolver esse tipo de exercício? Ó, eu estou puxando com uma força de 50, então eu posso supor que esse cara vai ter uma aceleração, ele vai se movimentar. E o que acontece? Boa noite, Rayane. Então, ó, estamos vendo conteúdo do primeiro ano, que a gente estava vendo sobre as 3 leis de Newton, tudo bem? E na segunda lei de Newton, ela dizia o quê? Que a força era igual a massa vezes a aceleração. Então, a gente está vendo um exemplo bem simples. O que ele diz aqui? Ó? Imagina que eu tenho um bloco, que ele tem 10 kg, e eu estou puxando ele com uma força de 50 newtons. E eu quero saber a aceleração dele. Então, como essa força de 50 newtons
é a única força que está atuando sobre ele, ou seja, quais são as forças que atuam nele? Eu tenho a minha força peso e eu vou ter minha força normal. Mas isso aqui a gente vai ver mais para frente. Mas a ideia é o quê? A força que vai estar gerando movimento, essa força ela representa 50 newtons. Então F é igual a 50 newtons. A massa dele é 10 kg. Então minha aceleração é F igual a ma. 50 é igual a 10 vezes A. A é igual a 50 sobre 10. Logo 5. Perceberam que é bem tranquilo? Ou seja, a única força que está gerando movimento nele é esse 50 aqui, ó, que ele está puxando para o lado. Então, eu vou dizer que 50 é igual a ma. Então, minha força 50 é igual a 10 vezes A, então eu tenho que minha aceleração é 10. Simples, tudo bem? Alguma dúvida? Letícia, Maria, Vanessa, alguma dúvida? Estevam, os demais, Rayane, Lucas, tudo bem com a matéria? Tranquilo? Beleza. Então, o que acontece agora se eu tiver duas forças? Então, vamos complicar o exercício um pouquinho. Então, imagina que eu tenho agora só duas forças. Eu tenho o mesmo corpo com 10 kg, só que agora eu tenho uma força de 100 para um lado e uma força de 30 para outro. E eu quero calcular a aceleração. Então pensa ali, ó, eu tenho uma força de 30 para um lado e uma força de 100 para outro. Então repare que esses caras são vetores. Como que eu somo vetores? Exatamente naquela animação que eu mostrei para vocês. Então, seria a mesma coisa que eu substituísse esses caras por quem? Ó? 100 menos 30, por que menos? Porque eles estão em sentidos opostos. 70. Então vai dizer se esse cara aqui, ó, não é a mesma coisa que eu tivesse isso aqui, ó. Em vez de eu ter 130, eu tivesse só 70 newtons. Né? Dá no mesmo, não dá? E como que eu calcularia? F é igual a ma. Esse cara aqui é o F, né? 70 é igual a minha massa, que é 10, vezes a aceleração. Então, minha aceleração, 70 sobre 10, 7. Repara que se eu tiver um monte de força, é simples de resolver. Ou seja, se eu tivesse ali o mesmo carinha de 10, e eu tivesse, sei lá, um cara aqui que vale 50, o outro que vale 30, e aqui um que vale 20. Para eu resolver, eu faria o mesmo processo. Ó. Eu vou sempre contar quem vai estar vencendo. Ó. Olhando, pensa nesse cabo de guerra. Para onde esse cara vai tender a ir? Para esse 20 que está puxando para a esquerda ou para o 30 e para o 50 que estão para a direita? Ele vai para a direita, certo? Porque 30 e 50 são maiores do que 20, né? 30 mais 50 é maior que 20. Então, eu vou adotar como esse sentido da aceleração. Olha lá, Laura. Então, adotando esse sentido da aceleração, eu vou ter o quê? Ó? 50 mais 30 menos 20. 50 mais 30, 80. Menos 20, 60. Então, se eu quiser calcular a aceleração, eu vou fazer o mesmo processo. Ó. Ou seja, 60 é igual a 10 vezes A. A, 60 dividido por 10, 6. Então, o que a gente está fazendo aqui? Ó? O pessoal que está chegando agora, só para a gente revisar. A segunda lei de Newton ela estipula o quê?
ela estipula que quando o corpo começa a se movimentar, ele vai gerar uma aceleração. E essa aceleração, ela vai ser dada por esse fator. Ou seja, ele vai ser dado por esse cara aqui, ó, F igual a ma. Então, o que acontece? Quando eu tenho uma única força atuando sobre ele, ou seja, eu tenho um bloquinho sendo puxado por uma força de 50 newtons, eu quero saber qual a aceleração dele. Eu sei que a minha força ela vale 50, eu sei que a minha massa ela vale 10 kg, que ela está aqui desenhada. Então, para eu achar essa aceleração, é só fazer o quê? F igual a ma, o F é 50, a massa é 10, substituir, achei a minha aceleração. Substituição bem simples. Se por acaso eu tiver mais de uma força, o que eu vou fazer? Eu vou simplificar eles. Ou seja, eu tenho uma força de 100 e eu tenho uma força de 30. Então, olhando, pensa no cabo de guerra. Eu tenho 100 homens para um lado e 30 para o outro. A tendência é ele se mover para onde? Ele vai se mover para a direita. Então, o que eu vou fazer? Em vez de eu ter 100 e 30, é a mesma coisa que eu tivesse 100 menos 30, 70. Ou seja, eu tivesse uma única força de 70. Então, eu vou fazer o mesmo processo. Ó. F igual a ma, joguei para 70. Substituir. Se eu tivesse mais forças, eu vou fazer o mesmo processo. Ele vai tender a se mover para onde? Para a direita. Então, eu vou fazer 30 mais 50 menos 20. Tudo bem? Nesse caso, estou fazendo a conta da força só para que ela seja positiva. Tá? Mas se você encontrar, eu encontrei menos 70 aqui, por exemplo. Então significa que ele está andando para o sentido contrário que você escolheu. Só isso. Não vai fazer diferença. Né? Aqui, por comodidade, eu botei que eles estão se movendo para a direita. E para a direita eu botei como positivo. Mas não necessariamente sempre para a direita vai ser positivo. Pode ser negativo, né? Se eu estou puxando aqui, por exemplo, com 200, eu vou ter que ir para a esquerda. Ele vai ser negativo. Tudo bem? Alguma pergunta, gente? Até então. Lucas, Estevam, Lara, que acabou de chegar, Letícia, Maria, Rayane, Vanessa. Os demais, tranquilo? Dando para acompanhar? Então, o que a gente vai ver hoje é exatamente essa aplicação das forças, que a gente vai ver com mais calma na próxima aula. Mas qual é a ideia? Basicamente, a ideia é que eu estou tentando passar uma atividade toda semana, exatamente para a gente ter uma nota aí para um possível bimestre, algo do tipo, caso venha pedir, né? Então, quanto mais atividades a gente tiver, melhor, porque aí a gente consegue diluir essa nota. Ou seja, fica mais fácil, por exemplo, né, caso a pessoa esqueça de fazer uma atividade ou algo do tipo. Lembrando que tem atividade para ser entregue amanhã, tudo bem? Então, mas entretanto, né, é muito difícil saber o que cada um está passando, né? Se vocês já se acostumaram a estudar sozinho ou não, se tem tempo para poder acessar a internet e tudo mais. Então hoje a gente vai, digamos, dar uma relaxada. Ou seja, vou passar alguns vídeos interessantes para mais a gente debater e discutir. E para hoje eu não vou passar atividade. Ou melhor, não vou passar atividade hoje, mas lembrando que tem atividade para ser entregue amanhã. Então, vamos lá. Já que vocês não têm dúvida aqui, a gente vai continuar isso na próxima aula. Então, referente à parte ali de vetores que eu havia mostrado, para quem não entrou, ó, eu estou mostrando aqui de novo. O que eu tenho aqui? Ó? Eu tenho uma força F1, F2 e F3. Se eu for somar essas três forças, repara, como que eu somo força? Pensa como se fosse igual um caminho que eu estou indo lá, seguindo o rumo do tesouro. 2 passos para frente, 2 para a esquerda, 3 para a direita. Ou seja, vou chegar em algum lugar. E se eu comparar esse lugar que eu cheguei com o lugar de onde eu parti, eu vou ter meu vetor resultante. O interessante é que, independente de qual caminho eu faça, ou seja, eu segui aqui, ó, F1, F2, F3, cheguei aqui. Mas se eu faço, por exemplo, F3, F2, F1 ou mudo, eu vou chegar sempre no mesmo lado. Né?
Ou seja, eu vou ter o mesmo vetor resultante. O outro que eu vou ter, bem interessante, é essa imagem aqui, ó. Deixa eu ver se consigo jogar. Vou mandar o link para vocês lá. Jogo no Facebook também. Então aqui o que eu tenho? Eu tenho um espelho. Esse espelho ele é cilíndrico. Por ele ser cilíndrico, ele deforma a imagem. Só que o interessante é o que ele conseguiu fazer. Ele conseguiu tornar a imagem nítida no espelho. Só que para isso, o que teve que acontecer? O objeto teve que se deformar. Então, conforme ele chega ali mais próximo, ó, a gente vê que o objeto aqui, ó, da pessoa está inteirinho, está bonitinho, né? Tá uma alegria. Mas o cara em si, ó, a imagem, desculpa, tá bonitinha inteira, mas o cara aqui, o objeto, ele tá todo deformado. Né? Isso é um efeito de ilusão de ótica. Olha que interessante, ó. Ali até a orelha, ó. Olha como a orelha ela tá toda deformada. Exatamente mostrando esse tipo de efeito. Né? E isso tem que ser calculado, tudo direitinho. Então, já boto até no link lá para vocês da aula, para não esquecer. Pronto. O outro vídeo interessante é esse aqui, ó. O que eu tenho aqui? Eu tenho exatamente um vídeo. De um lado, ele mostra como seria a vista da Lua, ou seja, você está na Lua olhando a Terra. E como seria a vista da Terra olhando a Lua. Então, o interessante é o quê? A Lua, ela executa o movimento de rotação e translação. Só que devido à força gravitacional, esse movimento de rotação, ele se iguala ao movimento da Lua, da Terra. Em outras palavras, quando a Lua ela gira, ela só vai mostrar uma mesma face, ó. Olha que interessante. Isso, tanto que existem alguns filmes que falam exatamente disso. Por exemplo, tem um filme do Transformers que ele fala lá, Transformers, o lado oculto da Lua, algo do tipo. Que exatamente tem um lado atrás da Lua que a gente não enxerga. Né? Então, ó, em compensação, a Lua, a Terra aqui, ela está girando. Então a gente consegue ali, ó, ver todo o efeito, ó, da posição que a gente tem aqui embaixo, ó, do Sol, todo o efeito que a Lua vai fazendo. O mais interessante, por exemplo, é que através desse cara a gente consegue ver, por exemplo, as fases da Lua. As fases da Lua demoram algo em torno de 28 dias. Então, só a gente olhar aqui, ó, está começando em abril, ó, April 1. Então, ó, conforme ele começa, a gente tem aqui a primeira fase, que é a fase crescente. Repare que a Lua está crescendo, está aumentando. Até que chega um momento que ela brilha muito bem, ó. Tá vendo que ela brilha todo, porque toda a luz do Sol está batendo nela? Então a gente tem a Lua cheia. A partir daí, ó, ela começa a se movimentar aqui, ó, e começa a fazer sombra. Olha lá, ó. O Sol começa a bater de lado nela, então começa a diminuir. Então a gente começa a ter a outra fase da Lua, que é a Lua minguante. E por último, é quando a Lua, a luz do Sol bate totalmente na Lua, só que a gente não vê mais a Lua, né? Ou seja, a gente está vendo só a parte de trás, onde não está batendo o Sol. E essa parte a gente chama de Lua nova. Olha lá, ó. Ela meio que sumiu. E a partir daí ela volta ao normal. Repare que aqui no calendário, ó, a gente está completando ali, ó, como eu falei, ó, aproximadamente 28 dias, ó. Em 28 dias ele começou o ciclo de novo, ó. Se a gente for olhar ali, ó, ou 28, 29, mês, aproximadamente um mês. 28 dias e alguma coisinha. A gente tem ali o efeito. Então a gente tem todas as estações da Lua. E é interessante que essas estações elas afetam, por exemplo, o tipo de colheita. É isso aí, tem vídeo sim, do lado oculto. Sem problema, Pilar. Qualquer coisa o vídeo está salvo, está gravado aqui para vocês. Então, existe vídeo sim que ele fala sobre o lado oculto, né? Até expedições.
que são muito interessantes. Tem até um filme que eu até assisti esses dias, Ad Astra, que ele fala também de alguns efeitos, alguns experimentos bem interessantes na Lua, que a gente pode comentar. Eu vou ver até se eu coloco aqui para já comentar com vocês. Aproveitar que a gente já viu toda a parte de astronomia, né? Hoje é mais para a gente dar uma relaxada. Então, tá aqui, Ad Astra. O interessante é o quê? Ad Astra é um filme que o cara ele vai para o espaço para encontrar o pai. Resumo da história. Então o que que acontece? Ele vai viajar lá para o céu, tudo direitinho, pá, vai ver o pai. O interessante é que quando ele está viajando, por exemplo, aqui ó, ele está na Lua. Aí ele chegou lá na Lua e ele está viajando. Só que aí o interessante é o que, ó? Quando os astronautas usam uma roupa, eles usam no capacete uma película, que é uma película que ela tem exatamente ouro. Ela é toda dourada, ó. Não sei se estão vendo, mas essa película aqui, ó, ela é dourada. Ó. Tanto que ele consegue tirar essa película dourada. Por que ele precisa dessa película dourada? Porque a Terra ela tem atmosfera e a atmosfera ela protege a Terra da radiação, né? Qualquer radiação ultravioleta, algo do tipo assim, né? Radiação emitida pelo Sol, ela vai proteger. Entretanto, quando o astronauta está fora da atmosfera, né? Está no Sol, está no espaço, no caso, ele não tem essa proteção. Então ele precisa utilizar uma película que proteja dessa radiação. E como eu não sei se eu já cheguei a comentar com vocês, mas o elemento que a gente consegue subdividir mais facilmente, ou seja, o elemento que a gente consegue fazer a película mais fina de todas, é o ouro. Então por isso que esse cara aqui, ó, ele é feito de ouro. Olha lá, estrutura de ouro. Depois ele consegue até tirar. Depois, ó. Deixa eu ver. Mais uma vez. Bom, aqui ó, ele consegue até tirar ó, o capacete ali ó, não sei se você viu alguns minutinhos antes, ele tirou o capacete ó, a viseira, essa viseira ela é retrátil, ele consegue tirar, né? A outra coisa muito interessante é que ele faz tipo uma viagem para Marte, pá, e aqui ó, chegou em Marte. Então aqui ele está em Marte ó. O interessante é o que? Marte não tem uma atmosfera que barra a luz, né? Igual que a gente tem, que a gente vê aquele céu azul. Então, a visão que a gente tem dos objetos é exclusivamente devido à luz incidente. Ou seja, aquela luz que vem lá do Sol, ela passa por vários filtros e quando a gente olha o objeto, ele vai ter aquela cor. Mas o que acontece? Quando a gente está em outros lugares, por exemplo, ele está em Marte, a Marte não tem uma atmosfera. Por não ter uma atmosfera, você não consegue ter um filtro para a luz, como eu já falei da radiação ultravioleta. Então, se a gente for olhar aqui, ó, toda a cena, ela tem essa luz vermelha, exatamente por causa disso. Ou seja, se a gente olhar isso aqui, ó, essa roupa desse cara provavelmente é um cinza para um branco. Né? Eu acho que tem até algumas fotos, uns videozinhos depois, ó, que ele já está em outros lugares. Olha lá, ele já está em outros lugares, ó, dá para ver que é um branco. Então, como ele está ali exatamente naquela luz, né, sem atmosfera, sem proteção nem nada, ele vai ter essa noção, né, de ver que as coisas estão ali em torno do vermelho alaranjado. Ou seja, vai parecer que está tudo alaranjado. Mas exatamente porque é a visão que a pessoa teria de Marte, por exemplo. Né? Algo bem interessante. Não vou mostrar mais do filme não, que o resto eu deixo vocês verem. O nome do filme, Ad Astra. Muito bom. Eu curti. Então, continuando aí nossos vídeos, né, sobre a parte da Lua e tudo mais, existe agora um vídeo bem interessante, que é esse vídeo da RAM. Quando a RAM ela
ela faz lá o coacho dela, né? Seja aí para questão de acasalar, jogar as criaturas para fora, né? Intimidar, seja o que for, ela emite um som. Só que esse som nada mais é do que vibração, ou seja, o som ele é uma vibração do ar, né? Então, quando ele coacha, o ar que está ao redor vibra. É assim que funciona o som. E nesse caso, por ele estar na água, a água também vai vibrar. Então, repara, ele vai começar a vibrar, ó. Olha que a água ela começa a entrar um padrão. Então ele começa a fazer um som. Depois, ó, ele muda o som. No momento que ele muda o som, ó, a ondulação ela muda também. Deixa eu ver se eu consigo. Vou tirar o microfone. Que aí eu jogo o som alto e ver se você consegue escutar, ó, pelo menos aqui. Ó. Bom, não sei se deu pra escutar, mas eu vou deixar o vídeo lá com vocês. Então é interessante que ela vibra exatamente no padrão, todo bonitinho, todo certinho. É um efeito bem interessante da vibração. Então, já até adicionei lá na aula. E outra coisa bem interessante, para a gente já terminar, tem essa aqui, tem essa e tem essa. Pronto. Ele mostra como que é o lançamento de um foguete. Então repara, o que está em vermelho, ele mostra aqui depois. Ele não mostra. Deixa eu ver aqui. Pronto. Ó. O que está em vermelho, ó, ele representa o querosene. O que está em laranja é o hidrogênio líquido. O que está em azul é o oxigênio líquido. Então o que acontece? Quando eu vou lançar um objeto para cima, eu dependo de energia, ou seja, combustível. Só que quanto mais combustível eu tiver, mais pesado esse cara é. Então, é como se fosse o seguinte, imagina que você vai correr uma maratona, certo? Para você correr essa maratona, imagina que você não pode parar, não pode nada. Né? Você não tem o pit stop, não tem aquela água, não tem nada. Então, para você poder correr essa maratona, você vai precisar de uma certa quantidade de energia. Ou seja, você vai precisar comer algum alimento antes para poder correr, certo? Só que no momento que você come esse alimento, o que vai acontecer? Você vai estar mais pesado. Então, se você vai estar mais pesado, significa o quê? Que você vai gastar mais energia ainda do que antes. Então, você precisa comer mais, ou seja, você precisa ter um estoque de energia extra para contradizer, né, compor essa energia que você está gastando para poder correr. É a mesma coisa ali com o foguete. Então, para ele poder levar só esse cara aqui em cima, ó, ele vai levar só isso aqui, ó. Ele precisa de uma quantidade de energia, de combustível, só que como toda essa carcaça vai pesar, ele precisa de mais combustível só para levar essa carcaça. Então é um paradoxo, né? Porque quanto mais você quer levar, mais combustível você precisa, mais pesado ele fica e mais combustível vai precisar. É quase um loop sem fim. Então ele mostra ele libera e ele já dá início ao segundo. Repara que nisso que ele está fazendo aqui, ó, ele ainda está na atmosfera. Ó. Olha o azul. Vai começar, ó, a queimar o segundo estoque. Vai queimar o segundo estoque. Repara que as nuvens estão diminuindo. Ó. Chegou no espaço. Fazer, ele vai soltar o outro. Ele soltou e esse cara vai embora. Então, se ele quer ir para a Lua, por exemplo, ele vai fazer isso. Ó.
Só que aí o que acontece? Ele não vai simplesmente ir para a Lua com esse cara. Ele vai dar umas voltas na Terra. Por quê? Porque ele vai aumentar a velocidade. Nisso que ele aumenta a velocidade, ele meio que se lança para a Lua. Quando ele chegar na Lua, ele vai fazer o mesmo processo. Ele vai se lançar, vai utilizar a órbita da Lua. Né? Então, o próprio lançamento de foguete é bem interessante essa parte. Ou seja, a gente tem, por exemplo, essa parte que é jogada fora, né, isso aqui são bilhões e milhões de reais. Imagina, para cada lançamento você tem que gastar milhões e milhões de reais. É muito caro. Tanto que o Elon Musk, né, o cara lá da SpaceX, que é conhecido lá como criador da Tesla, ele tem um projeto em que esse cara aqui, ele se solta, ele acopla sozinho. Ou seja, você não perde isso. Porque qual é a ideia? Esse cara aqui, ele lança, quando isso aqui solta, ele é jogado no mar. Exatamente para não atacar ninguém, né? Não ter nenhum problema. Então, deixa eu ver aqui só se eu adicionei. Provavelmente sim. Mas eu boto de novo. Vai quieto de novo. Então, o que acontece? Esse cara ele vai embora, cai no mar, se perde totalmente, se destrói, né, pelo impacto que vai ter na água. E o que o cara da SpaceX fez é que esse cara consegue pousar. Então, ó, aqui, ó, Legion Rocket. Então, olha que interessante. Reduza a parcela do empréstimo e pague em até 6 anos. Aguente firme. Então, aqui o que acontece? Olha que interessante. Ele faz um processo de lançamento de foguete. Ó, que aquele cara que é dejetado, ele volta e ele aterrissa normalmente, ó. Porque antigamente como que era os foguetes? A espaçonave ela vinha, ela abria um paraquedas gigante e ele caía. Aquilo ali se perdeu, ou tentava aterrissar igual um avião. Mas com essa forma você consegue aproveitar ali o foguete. Você consegue aproveitar ele inteiro, ó. Então, em vez de você gastar milhões e milhões com o lançamento, né, você gasta só com combustível, que já é caro, claro, mas pelo menos você consegue ter ali um reaproveitamento de material. E olha que mais bizarro. Aquela parte, ela está aterrissando no mar, ó. Olha que doideira. Simplesmente ele conseguiu controlar e conseguiu, ó, aterrissar automaticamente no mar. Existe um que ele consegue aterrissar no mar em movimento, que é esse próximo aqui, ó. Ó, o barco está andando, ele vai e aterrissa normalmente. Né? Bem doideiro. Então por isso que a SpaceX ela tá fazendo, né, tá ganhando bastante fama, né, por causa disso. Tanto que a NASA, né, a NASA contrata eles para isso. E a gente pensa assim, mas por que eu vou investir em foguete? Por que eu vou investir em um cara que ele vai para a Lua? Simples. Quando eu vou lançar um foguete para a Lua, eu dei o exemplo ali. Eu preciso o quê? De um material mais leve possível. Né? Então eu tenho que desenvolver novos materiais. Então, por exemplo, a tela ao toque, tela touch, que a gente tem no celular, foi desenvolvido exatamente para lançamento de foguete. Ou seja, em vez de você ter um teclado que ocupa um espaço, você tem uma tecla que você consegue interagir, você diminui o espaço, né? Você diminui o peso. Então o celular que a gente utiliza hoje, que tem as telas todas de toque, foram todas desenvolvidas devido ao lançamento. Então, esses caras que são, digamos, primogênitos, né, da tecnologia, são líderes de tecnologia, digamos assim, né, onde a tecnologia está se desenvolvendo, são onde vai se desenvolver todas essas tecnologias subsequentes que a gente vai utilizar. Dá um exemplo. Então, continuando aí o nosso vídeo, a gente tem aqui um vídeo bem interessante. Vamos nesse aqui. Aqui o que eu tenho? Eu tenho dois caras girando
E esses dois caras vão tentar jogar a bola de um para o outro. Então, ó, só que quando ele tenta jogar a bolinha de um para o outro, ó, ele não consegue. Por quê? Porque a bola parece que ela faz uma curva. Ó. Olhando da vista deles, ó, do referencial deles, lembra que foi uma das coisas que a gente viu? Ó, ele vai jogar a bola e a bola ela faz isso aqui. Ó. Ela vem para a esquerda, ou no caso para a direita dele. Por que isso acontece? Simplesmente porque eles estão girando. Então, de forma simples, eu teria isso aqui, ó. Eu tenho dois caras girando, ó. Esse cara está aqui, eles estão girando. Quando um lança a bolinha para o outro, a tendência é o quê? A bolinha ela vai seguir em linha reta, certo? Só que eles estão em movimento, eles estão olhando para o lado. Então, a bolinha ela vai demorar um tempo para poder seguir em linha reta. Só que quando ela chega ali, ó, o que acontece? Os caras já não estão mais lá, ó. Eles estão do outro lado. Doideira, né? Então, se eu não me engano, existe até um vídeo do Veritasium, bem interessante. O que ele faz? Ele calcula qual a velocidade de rotação para que ele consiga jogar a bolinha e ele mesmo pegue do outro lado. Eu acho que tem aqui, ó. Que ele faz exatamente esse mesmo efeito. Mas eu não vou achar. Aqui, ó. Esse é o de física, acho que é o mesmo. Esse aqui é o mesmo vídeo que a gente viu. Depois eu tento achar algum vídeo dele. Esse aqui, ó. Our Earth is like a Então, ó, a pessoa vai tentar jogar a bola de um pro outro, ó. Até aí, tranquilinho. Quando começa a girar, a gente vai ter aquele efeito que eu falei. Will it be caught by the thrower? Will it be caught by the person Aí pergunta ali o opposite? que vai acontecer. The answer was D. It was they saw. Ó, Hang on, this couldn't get much more simple. The idea was just to throw the ball straight to Victor to show us his amazing catching skill. Right, so we all agree here the quando ele ball joga a curved bola, in olha que midair. interessante. Ó. And you didn't A bola ela cheat faz this uma at all. curva. No, I didn't. Isso porque a bola you know ela está why it did andando em that? linha reta, No. mas as No idea. pessoas It's não. called the As pessoas estão Coriolis girando. effect. And it's very simple. Então, It's eles estão objects mudando o in motion referencial dela. appearing to be. It's an optical Por isso illusion ele consegue appearing jogar a to be bola e vai cair pro caminho deflected do off their lado. intended course. So Exatamente what's actually devido happening a here esse is you efeito. are O interessante desse throwing this ball. efeito é que a gente tem ali, por exemplo, o fato digamos, de avião, por exemplo. Pensa num avião, de jeito mais simples. Imagina que essa bomba aqui é um avião, é o planeta Terra. Então imagina aqui que ele tem que sair desse ponto e ele tem que chegar nesse outro ponto, lá da Terra. Né? Pensa que são hemisférios. Quando ele lança o avião, ele está em movimento, o que vai acontecer? Naturalmente era para ele chegar aqui. Só que como a Terra está girando, quando esse cara sai por aqui, ó, a Terra ela vai girando e ele vai chegar do outro lado. Então, em vez de ele chegar aqui, ele vai fazer esse caminho aqui, ó. Ele vai fazer uma curva. Mas para ele está andando em linha reta. Olha que doideira. Então, o avião ele tem que levar em consideração a rotação da Terra para poder ver esse efeito, né? Esse é chamado de efeito de Coriolis. Até adicionar lá no arquivo para vocês darem uma olhada depois. Pronto. E por último, nós temos o seguinte. Aqui nós temos o movimento relativo. O que seria esse movimento relativo? Ó? Repara que eu tenho, ó, uma bolinha que ela sobe e desce. E eu tenho aqui a outra que ela vai subir e descer. Só que em um caso ele está em movimento e no outro caso não está em movimento. Então o que acontece? Aqui, ó, a bolinha ela vai ser lançada para cima e para baixo e ela vai cair exatamente no mesmo ponto. Por quê? Porque os dois corpos estão se movendo com a mesma velocidade. Ou seja, lei da inércia. Só que o que acontece? A gente tem um efeito bem interessante nesse aqui, ó, porque a trajetória que a bolinha de cima vai fazer
é uma trajetória totalmente diferente, ó, uma trajetória muito maior. Não sei se dá para ver no vídeo, eu imagino que não, mas vou fazer aqui pelo mouse, ó. A trajetória da bolinha é esse meu mouse aqui, ó, tem uma linha bem pequenininha. Em compensação, a trajetória desse cara é aqui, ó, é menor. O interessante é o quê? Isso é explicado, por exemplo, para falar sobre relatividade restrita. Ou seja, como que a velocidade, como que o tempo altera o que a gente estuda, né? Quando a gente estuda as coisas, por exemplo, digamos história, geografia, português, matemática, né? Nós dividimos tudo em matérias exatamente para simplificar na hora de estudar. Mas elas são coisas que estão totalmente atreladas. Por exemplo, o Einstein ele foi um dos primeiros caras a estudar a relatividade restrita. Ou o que é a relatividade restrita? Ó, aqui o exemplo do Einstein. Esse carinha aí. Ó. Então, o que ele descobriu? Quando a gente estuda a física normal dos corpos, né, a física simples do ensino médio, ou o que a gente chama de física clássica, é uma física que tem 200 anos aí. Então ela não se mantém, quer dizer, ela se mantém, é a mesma coisa, não altera. Só que se a gente começa a ir para um nível muito pequeno, ou seja, começar a estudar o comportamento de um átomo, por exemplo, de um elétron, né? Aí a gente chega no que a gente chama de física quântica. Ou seja, a física ela começa a mudar um cadinho. Então a gente não pode utilizar as mesmas relações. Mas quando a gente começa a estudar, por exemplo, velocidades muito elevadas, a gente chega no que a gente conhece como física relativística. E a física relativística, uma delas é exatamente isso, ou seja, que o tempo ele não é constante. O tempo ele se altera. Existe até um ditado bem simples que diz o seguinte: 1 minuto para quem está fora do banheiro, esperando para entrar, né, não é o mesmo 1 minuto para quem está dentro do banheiro. Ou seja, o tempo passa diferente para as pessoas. Então, existem várias teorias, né, tudo mais. E o interessante é que essa teoria dele foi tão impactante que gerou algumas obras de arte, ou até alguns conceitos. Né? Isso a gente tem muito na história, por exemplo. O que é o iluminismo? O que é o renascentismo? Né? O que é o surrealismo? Ou seja, várias obras representam a linha de pensamento das pessoas naquela época. E existe uma pintura muito conhecida de Salvador Dalí que expressa exatamente esse feito, ou seja, esse contexto criado por Einstein, que é exatamente essa aqui, ó, do relógio. O que significa essa imagem aqui, ó, essa pintura? Repara que o relógio está derretendo. Olha que interessante. Por que o relógio está derretendo? Significa que o tempo ele não é mais rígido. O tempo ele pode ser alternado, ele pode ser mudado, ou seja, ele pode ser dilatado. E por que ele pintou isso? Exatamente porque foi na mesma época em que o Einstein provou lá a relatividade restrita. Olha que doideira. Então existe uma relação entre a obra de Salvador Dalí e a própria criação. Ó. A gente tem aqui ó, que Salvador Dalí pintou essa obra em 1931. Então, ó, a relatividade restrita, ela foi postulada ó, em 1905 por Einstein. É claro que demorou-se um tempo até provar a teoria, né? Porque até então todo mundo achava que ele era louco e tudo mais, né? Afinal, quem tinha o conceito que o tempo era constante era Galileu, e Galileu era o bambambam da época, não era o bambambam, né? Já tinha morrido na época, mas o que ele tinha de ideia era o quê? Era uma física que era muito consolidada. Então, para ele chegar e falar que as coisas não eram assim que funcionavam, então foi um impacto muito grande. Então demorou-se um tempo até as pessoas aceitarem, né? Testarem, comprovarem, tudo mais. E a gente tem exatamente esse efeito. Né? Ou seja, a própria ciência, se ela até altera a nossa realidade, tudo que a gente utiliza, está tudo intercalado. Alguma dúvida, gente? Alguma pergunta? Vanessa, Sara, Pilar, Rayane,
Letícia, Estevam, algo a questionar, algo a perguntar? Alguma dúvida? Pergunta? Curiosidade, queriam fazer? Bom, show então. Então a gente termina essa aula por aqui. Como eu falei, não temos exercício para essa semana, não vou passar atividade hoje, né? Entretanto, tem atividade sim, tá? Deixa eu... não vou alterar aqui não. Mas tem atividade para ser entregue para amanhã e tem atividade para ser entregue para semana que vem. Tudo bem? Então não esqueça de fazer essas atividades. Fora isso, então a aula acaba por aqui, gente.